Agora 10 horas 33 minutos, estamos de volta para o segundo bloco do nosso ViaSat deste sábado. E agora com o time completo, né? O companheiro Léo Ladeia parece que teve problema no trânsito, chegou agora no segundo bloco. Bom dia, Léo. Vamos participar aqui, o assunto hoje é CAERD, estamos aqui com o novo triunvirato feminino, nomeado pelo governador Confúcio Moura para levar à frente os destinos desta empresa. Bom dia, Sérgio, bom dia, meu caro telespectador. Primeiro, parabéns aqui às Três Marias. As Três Marias da CAERD, desejando... As Panteras. É verdade. Ele estava chamando as Panteras. Então, desejando já de imediato imensa sorte, competência eu sei que tem de sobra aí as três, são funcionários de CAERD e a gente deseja assim toda a sorte do mundo para levar essa nova CAERD. Eu achei muito interessante a forma como o governador Confúcio Moura abordou o assunto. A gestão compartilhada se encerra aqui, a partir de agora é um novo tempo. E eu queria perguntar aqui, pegando o bonde aqui assim, como é que vocês se sentem com esse novo tempo? Eu vou inicialmente dirigir a pergunta à presidente, mas as outras duas participam também. Por favor. Extremamente responsáveis, né, por esse futuro, e essa responsabilidade tem que ser compartilhada com todos os 530 funcionários, e assim, agradecidos ao governador pela coragem de confiar a administração da empresa a três funcionárias que não têm ligações partidárias, não é política. Técnica, nós entendemos realmente da empresa, nós passamos por todos os cargos que eram possíveis lá dentro e sabemos como tem que ser feito, mas muitas vezes a gente não tem a autonomia necessária. Agora não, agora está na nossa mão, a gente sabe que é a última chance, né? A gente tem que mostrar aí agora, através do contrato de gestão com o governo do estado, que a gente tem resultados possíveis, rápidos, outros a médio, a longo prazo, mas possíveis de dar a virada e mostrar que a CAERD é competitiva, será mantida no mercado como prestadora de serviço porque é competente. Bom, Maria de Fátima, está aí a hora porque é a senhora do dinheiro, né? A senhora do destino da CAERD. Pois é, primeiro queremos agradecer, né, ao governador Confúcio por essa coragem, né, de ter colocado a CAERD na mão de três técnicas. Eu acho que ele colocou porque acredita e nós sabemos fazer. Com certeza nós estamos aí todos empenhados, não só as três diretoras, mas com os 32 funcionários, e nós acreditamos e contamos com todo e com a população que também nos dê esse feedback, né? Porque nós estamos aí trabalhando dioturnamente e acreditamos que vamos dar essa grande virada, com certeza. Débora, eu vou emendar essa mesma pergunta, mas como você é a diretora técnica e de negócios, a gente tem aí toda essa polêmica, que aliás culminou com essa mudança dentro da CAERD, com relação aos novos contratos que a CAERD poderia ou deveria fazer junto às prefeituras. O que muda nessa nova CAERD, qual é esse novo olhar para esses contratos? Que isso aí, me parece que nisso aí está sobre a CAERD, pelo menos foi aquilo que a gente viu naquela primeira vez que nos encontramos aqui no ViaSat. Primeiramente, né, nós agradecemos a Deus porque nós estamos aqui, inclusive está na nossa mão a empresa que Deus iluminou o nosso governador para nos dar essa chance de poder realmente três funcionários tocarem a empresa. A gente sabe que é um desafio imenso, mas ao longo de todos esses anos da empresa, acho que a gente viveu cada dia um desafio e a gente conseguiu realmente ir para frente. E a gente acredita que com esse apoio do governador, que a gente realmente vai conseguir ser vencedores. Com esses novos contratos, é outro desafio. São 3 ou 4 já ainda que já estão em andamento, né, me parece? Temos quanto mais? Contando, acho que nós temos... Ariquemes de Paraná, o Rolinho de Moura? Nós temos Machadinho, Porto Velho, Colorado, Ouro Preto, que estamos fechando, Jaru, fechando. Recentemente, que a gente já fechou, Rio Crespo, deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém, Vale do Anaí. Acho que em média temos alguns em negociação, como na Caulândia, Cervejeiras. Então, em média já fechamos quase que 9 contratos.
são muitos para serem fechados, a gente sabe da dificuldade das prefeituras para poder tocar esse sistema, né? O que muda é que agora nós temos que dar satisfação também e prestar contas à prefeitura, não só à população e ao governador e ao governo do estado, mas prefeituras, nós temos que prestar contas a cada ano trabalhado de como está a empresa, do que foi feito e qual a evolução da empresa ou daquele sistema, tanto de ligações, como operacional, como financeiro. Nós temos que prestar conta através de um relatório. Bom, o senhor já está ali cheio de papel, cheio de perguntas do pessoal. Os telespectadores já começam a se manifestar, não poderia ser diferente, um serviço essencial como o fornecimento de água, muitos consumidores e a maioria aqui, pelo menos, até agora reclamando, né? Querendo água. Então, eu vou logo dar vazão já a partir de agora. Eu queria pedir para você fechar o bico da torneira aí, porque tem uma coisa aqui que me preocupa, que é o seguinte, é que tem um compartimento junto com essa água aí, que é a atuação do sindicato durante muito tempo dentro da CAERD, com relação à gestão compartilhada. Como é que vai ser esse relacionamento? Porque para o Marcelo, meu querido Marcelo, mandar um abraço aqui para ele, que é o homem da CAERD que eu mais conheço. Para o Marcelo, por exemplo, ele era um dos donos da CAERD. Olha, a gestão compartilhada, eu sou um dos donos. Então, eu vou fazer dessa forma. Tem um outro lá que diz assim, não, sou empregado, mas de qualquer forma eu sou sindicalizado, então o sindicato também tem força aqui dentro. Como é que vai ficar esse relacionamento interpessoal da diretoria e com essas duas forças dentro da própria CAERD? Eu até perguntaria se as três fazem parte do sindicato, são sindicalizadas. Eu pertenço ao Sindicato dos Engenheiros, dos engenheiros. A Débora também, pertence ao Sindicato dos Urbanitários. Então, associada, né? A Débora também. A Débora, Sindicato dos Engenheiros. Sindicato de Engenheiros. Perfeito. Então eu posso responder, né? Nós já tivemos a primeira rodada de diálogo com o Sindu, aconteceu no terceiro dia já de gestão e foi uma conversa muito franca, muito tranquila, estávamos desarmados, né? E a gente sempre começa pelo conceito de gestão compartilhada. É isso que eu dizia para o governador. Existem vários conceitos de gestão compartilhada dentro da companhia. Uns conceituam gestão compartilhada como funcionário na administração. Outros, e a maioria, restringe esse conceito à administração feita pelo sindicato. Então, esse segundo conceito realmente acabou. O sindicato ele contribuiu com a gestão compartilhada, com a administração através das diretorias técnicas, financeiras, mas agora existem 3 pessoas que não representam o Sindu. Mas o Sindu está totalmente consciente do seu papel importante nessa reestruturação e palavras do presidente do Sindu: se a empresa não existir, os funcionários não existem, o sindicato não existe. Esse foi perde a razão de ser. Então o Sindu se mostrou muito consciente do seu papel importante nessa retomada. Nós temos aí um acordo coletivo para fechar. E as propostas que a gente colocou na mesa foram propostas de viabilidade de empresa e, assim, houve uma boa recepção. Eles apenas pediram para formalizar as propostas que vão levar até a base. Então, pelo tom da conversa, já deu para sentir que nós temos o Sindu como aliado nessa retomada aí de uma empresa saudável, de uma empresa que não vai, a partir de agora, acumular déficit e que vai, assim, ter condições de mostrar à população que o cliente é o foco, e é como o governador sempre diz, né, que o governo dele só terá sentido se realmente o mais pobre sentir um benefício, né, se conseguirmos atingir o mais carente. Então é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Bom, já que o cliente é o foco, o nosso telespectador também é o aqui foco. Parece que a questão mais que está pegando é justamente esse trabalho de expansão da rede, fornecimento de rede de energia, de água aqui em Porto Velho, que ficou empacada com essas obras do PAC, né? A Adriana, do bairro Lagoinha, disse que lá na rua Benedito Inocêncio só colocaram os canos e ainda não chegou a água da CAERD. Ela quer saber qual é a providência que esse trio de mulheres, no qual ela está confiante e acredita que agora o serviço vai sair mesmo. A Adriana está apostando em vocês aí. É a rua Benedito Inocêncio, lá no bairro Lagoinha. Adriana, a gente tem muita vontade de dar uma resposta positiva, né?
Até semana passada, acho que alguns dias atrás, eu estava na Assembleia e eu não dei essa resposta esperada, né? Assim, é tal dia que começa, é tal dia que retoma, é tal dia que termina, porque essa obra não está na gerenciamento da CAERD. Essa obra, como a Débora já falou antes, ela é gerenciada pelo governo do Estado, através da empresa executora Andrade Gutierrez. Então a gente acompanha sim o secretário George Braga, o Ricardo Pimentel, são as pessoas que estão à frente, mas nós estamos como parceiros acompanhando, só que a gente não pode responder porque o gerenciamento da obra não é nosso, né? E lá na Assembleia o usuário ficou muito chateado, dizendo que não era a resposta que ele esperava, mas a gente só pode dizer o seguinte, a obra foi retomada, já foi dada porque o governador Confúcio Moura, ele fez muita gestão ao Tribunal de Contas da União para que fosse dado esse parecer logo, para que o TCU colocasse na pauta e julgasse. Então, depois desse acompanhamento diário, é que conseguimos ter essa resposta do TCU, que o sinal estava aberto e que podia retomar a obra. Essa semana nós tivemos o anúncio aí também por parte do TCU de que nós teríamos, ou que o TCU iria pedir para que não fosse liberado dinheiro para não universalização da água, mas para o esgotamento sanitário. Como é que está isso aí, doutora? Pelo que eu vi também na reportagem, o próprio George Braga, secretário de Planejamento, ele responde que isso seria antes do julgamento do TCU. Perfeito. E hoje a situação não é mais essa, o TCU já se pronunciou dizendo que ambas estão bem, apenas a questão do esgotamento sanitário é mais complexo, porque a empresa que fazia o projeto pediu distrato, e o governo aí está num edital de licitação novo tentando recontratar. Isso aí foi o caso do esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário. Aquela empresa de Minas Gerais, se eu não me engano, não me lembro o nome dela aqui. Arquitec, a empresa que fazia o projeto. Do projeto. O problema nosso o nosso, que é de todos nós aqui, seria a questão do projeto inicial, projeto básico. O projeto básico tem que estar finalizado para que a gente possa retomar a obra. E uma outra coisa que aconteceu no passado e que a gente acha que agora tem certeza que não vai mais acontecer é retomar essa obra pela rede. A Adriana está sofrendo porque isso gerou uma expectativa. Coloca a tubulação e a população acha que daqui a pelo menos um ano ela vai abrir a torneira e vai ter água, daqui a um mês. E não aconteceu, vai todo mundo embora e o usuário fica sem entender por que aquela tubulação foi colocada. E fica o desconforto daquelas valas lá cavadas para a colocação da então agora a obra começa agora, como a Débora já falou, pela parte estruturante, pela estação de tratamento, adutora, reservatórios, e aí sim, depois que tiver tudo isso funcionando, a gente faz a rede e interliga. Vamos perguntar aqui, não quero desculpar, mas é o seguinte, porque eu sou o usuário e interessado também. Eu moro no bairro Santo Antônio, Santo Antônio e São João Bosco, exatamente ali na divisão dos dois, e ali você tem um aproveitamento do Igarapé para escoamento de águas pluviais. Na verdade, muita ligação, quase que todo o bairro tem a ligação de esgoto jogada também nessa captação de água, e que vai criar aquela língua negra que atravessa ali infelizmente, né, vai cair lá no São Sebastião, por ali assim. Nós teremos uma estação de tratamento ali, porque pelo menos no projeto inicial se falava disso. A estação de tratamento de esgoto. O projeto está previsto 2 estações de tratamento de esgoto. Uma na Zona Norte, né, na parte ali perto da região ali do aeroporto, dali da Infraero, e a outra na Zona Sul. Então é bem dividido em 2 bacias, vamos dizer assim. É a parte da Zona Sul e a parte da Zona Norte. E a primeira parte da obra exatamente começa pela Zona Norte. Aí nós vamos ter só que a água, no caso o esgoto, ele vai ter que ir não para drenagem de águas pluviais, e sim para a rede de esgoto sendo implantada, né, onde nós vamos ter estação de tratamento de esgoto. E aí sim, depois do tratamento, que irá ser lançado o fluente no recurso hídrico, no caso do Rio Madeira. No Rio Madeira. Bom, doutora, só para que a gente entenda aqui, nós todos, quer dizer, nós vamos tratar o esgoto aqui assim, tratamento de esgoto é aquela história de deixá-lo em condição de ser devolvido à natureza. Exatamente. Mais ou menos isso aí assim. Nós vamos tratar o esgoto aqui assim, e depois ele vai para um igarapé, ou ele será jogado, ou melhor, lançado, que é o termo mais técnico, lançado dentro do próprio rio através de tubulação.
Vai ser tratado o esgoto e depois de tratado, já com o percentual de acordo com as normas e de acordo com as leis ambientais, aí sim será lançado no Rio Madeira. Canalizado direto Para o Rio Madeira. Os igarapés continuam, os igarapés continuam sem receber nada. Sem receber nada. Pelo esgoto doméstico, né? Aí sim, pelas drenagens não, aí pode ir para a drenagem de águas pluviais, aí sim pode ir para os igarapés. Vou falar aqui direto pro meu consumidor, tá? Nós somos irmãos todos aqui assim. Sabe o que a Caer está precisando agora? É que você pare de fazer poço artesiano, ou poço, qualquer que seja o nome que você dê, na sua casa. E que você entre nessa rede de oferecimento de água no lugar onde existe. Lá no Santo Antônio, por exemplo, eu tenho diversos amigos que têm poço artesiano. Está na hora de fazer a troca. Aí eu posso falar por mim. Eu não tenho poço artesiano e não falta água na minha casa. E água tratada, tá? Tá na hora de fazer isso. É contigo, velho. É a Maria lá do bairro Caladinho que ligou pra gente aqui, disse que lá no bairro, na Rua do Lírio, no bairro Caladinho, a CAERD passou a canalização, mas até agora os moradores não têm água encanada. Só fizeram enormes buracos, aquele desconforto que eu falei, né? E até agora nada. Quando é que a Zona Sul realmente terá água tratada da CAERD, presidente? Então, é a Maria que quer saber. É interessante que se diga, né? Praticamente é mais ou menos a situação da Adriana. Que tem uma empresa executora que é a Andrade Gutierrez, coordenada pela Secretaria de Estado do Planejamento, né? Através da gerência, né? De infraestrutura. Mas as pessoas, elas veem CAERD. CAERD. Não veem Estado. Carimbado CAERD. Na cabeça do povo. Então a gente sabe desse estrago imenso. E a equipe da CEPLAN, ela está dedicada especialmente com um olhar para a Zona Sul. A Zona Sul sofreu muito porque a rede começou por lá e assim é uma região onde não existe a rede da CAERD, as pessoas utilizam poços rasos e na época da estiagem esses poços secam e as pessoas carregam água na cabeça. E a expectativa que gerou é muito grande. Precisa demais. A gente tem contato com vários líderes na Zona Sul, bairro Conceição, especialmente, e a gente precisa e assumir o compromisso de que a obra será retomada pela Zona Sul para dar essa resposta à população. E a gente lamenta que tenha ficado o serviço mal feito. A gente fez um relatório para a Andrade, colocando pelo menos 21 pontos assim, extremamente perigosos que teriam que ser consertados, e a gente nessa retomada exige imediatamente que esse relatório seja visto e que exista a correção em campo desses problemas. Doutora, como é que está sendo o relacionamento das três no dia a dia? A gente sabe que essa coisa aqui, tratar com 3 mulheres que têm poder de mando grande e não deve ser muito fácil, não. Como é que está sendo isso aí? Olha, assim? Tem hora que tem que trocar o batom, né? Não, o difícil é a carga horária. A gente está muito motivado, então a gente tem trabalhado de 7h30 da manhã às 10 da noite. Então a família está reclamando, dizendo que desse jeito não vai dar, a gente vai terminar adoecendo. Mas é a motivação, a gente almoça lá mesmo. Agora, o interessante é que muitas vezes a gente, com um olhar, a gente se entende. Então, durante uma reunião, as reuniões são rápidas, são muito produtivas e muitas vezes assim, a outra já captou a mensagem e já foi a luta. É lógico feminina. Não, é lógico que eu vou perguntar aqui o seguinte, pro bem e pro mal, né? Olha, a Ariane, lá do bairro Fortaleza, o posto de carga pesada, pergunta o seguinte: se vocês têm uma previsão de oposição para a chegada de água tratada no bairro Fortaleza? O que a gente sabe é que todo o perímetro urbano será atendido, né? Após a retomada dessa obra, a gente ainda espera que em 18 meses aqui vai se dar conclusão. Então a gente vai demorar esse tempo para que a gente tenha a universalização da água em Porto Velho. Lamentamos profundamente essa por conta dessa paralisação, a população sofre, a cidade expandiu, muitos novos assentamentos, a gente tem colocado até caixas d'água nesses lugares onde não tem rede nenhuma, para que a população tenha um ponto de apoio, porque nós também não podemos contratar outra solução, porque os órgãos de controle já dizem que já está contratado, então a gente não pode ter sequer uma segunda opção ou um plano B. O nosso plano é o plano do PAC mesmo. Doutora, disse aí que não há uma data específica para começar e tal, não sei o quê. Mas qual é a data específica para terminar? Já que a gente não pode falar do início, a gente fala do fim para cá, porque
para saber alguma coisa. Ela não está arriscando nenhuma nem outra. Primeiro, para começar, nós temos o empenho do secretário de Planejamento, Jorge Braga, da equipe deles. Eles já deram ordem de serviço, a empresa Andrade Gutierrez reclama um valor X, que teria sido prejuízo por conta da paralisação. A equipe se debruça nesse relatório para chegar a um consenso, mas o que o Jorge fez agora, ultimamente, foi dar uma notificação à empresa para que ela, em 5 dias, comece a obra e continue questionando esse valor em separado, mas que isso não seja condicionante para a retomada. Isso. Então, ainda esse mês de novembro, nós temos a obra retomada com certeza. Tomara que a gente consiga isso. O Lázaro, do Nova Esperança, tem medo quando homens vão se dirigir aqui, porque lá vem bomba. Ele diz o seguinte: parabeniza essas mulheres guerreiras que agora estão na frente da CAED, até que enfim o governador soube colocar as pessoas certas e competentes na área. Bomba de flores. Ô Lázaro, você surpreendeu. Uma surpresa, né? Aliás, Lázaro tem essas surpresas, né? De vez em quando a gente pensa que morreu e não morreu. A Vera lá do bairro Apuninha quer saber aquela questão. Quem não tem água está reclamando para ter, e quem tem está reclamando ou dessa intermitência que a Débora já falou aqui, ou do preço, como é o caso aqui da Vera. Ela quer saber por que a CAERD cobra valores tão altos na conta da água, sendo que o consumo não é tão alto assim. Eu acho que cada caso seria um caso. Se ela tem alguma... Isso pode ser resolvido diretamente lá no atendimento da CAERD, né, Márcio? O que a gente sabe e pode dizer é que hoje a gente tem uma estrutura tarifária onde o poder público ele subsidia a tarifa residencial e por isso toda a reclamação dos prefeitos. Realmente a tarifa da categoria pública, na nossa estrutura tarifária, ela é pesada. E a gente tem aí o desafio de uma revisão dessa estrutura tarifária, mas muito cautelosa, porque a gente precisa primeiro aferir nossos custos por município, para daí a gente conseguir trabalhar com uma tarifa diferenciada por município. A gente tem hoje também, e assim, toda vez que a gente vem aqui, o Léo, ele faz uma crítica construtiva. A gente não divulga as nossas coisas. A gente tem uma tarifa social que custa R$15 mês para as pessoas carentes que estão em programas do governo federal, ou que estão desempregadas ou ganhando até 2 salários mínimos. E a gente precisa simplificar esses procedimentos para facilitar o acesso a essa tarifa social pelas pessoas mais carentes. E assim, mostrar que o usuário realmente ele é o nosso parceiro, a nossa razão de existir. Como é que funciona isso, Márcio? Aproveitar logo aqui, né? Nós temos tanto tempo no programa para explicar como é que a pessoa se enquadra e pleiteia. A gente tem o manual do usuário que o cidadão ele recebe lá no atendimento quando ele vai buscar alguma informação ou regularizar algum serviço, e aqui está bem explicadinho, mas assim a gente precisa simplificar ainda mais o acesso e desburocratizar essa companhia, né? Para que os procedimentos sejam muito rápidos. Então, o usuário chegou no atendimento e demonstrou que ele tem Bolsa Família, imediatamente tarifa social. Queria colocar aqui à disposição da CAERD o seguinte: nós temos aqui um programa chamado Câmera 11, que é um programa de muita audiência aqui na cidade, possivelmente programa de maior audiência no horário, e a gente queria colocar à disposição da CAERD, em sendo interessante para vocês, divulgar e até distribuir essa cartilha aqui para o usuário de água daqui da cidade. Fica aqui, o pessoal chega, a gente fala que tem, e o pessoal passa e vai pegando aí assim. Se vocês aceitarem, eu prometo que a gente não cobra absolutamente nada. Obrigada. Eu queria fazer uma colocação também, porque às vezes a tarifa já não é uma tarifa tão acessível, né? Mas às vezes uma torneira pingando, isso faz muita diferença no final do mês. Então, muito desperdício de água. De água. Então, os nossos usuários também têm que ter essa consciência, que às vezes fica deixando lá pingando, né? Acha que isso não faz fazer diferença, mas faz muita diferença. Não, tem um vizinho que deixa a água, o tanque enchendo, vai trabalhar e fica lá caindo água. Sem boia, né? Sem boia. Sem boia. O pior, é água tratada. O deputado Jesualdo Pires falou a respeito, levantou uma questão séria, que era o valor da tarifa de água. Eu confesso que uma das coisas que eu pago bem barato no mundo é água e energia. Eu pago R$400 de energia, acho até que em função de morarmos eu e a mulher em casa, mas ninguém, é um pouco alta. Mas é em função também
do nosso zelo com nossa saúde. A gente deixa o ar-condicionado ligado quase que todo mundo, tem que pagar mais alto mesmo. Com relação à CAERD, eu pago em torno de R$60 menos, tá? R$60 para baixo. Eu acho extremamente baixo. Tá? Eu não sei onde é que ficou essa história da tarifa. A senhora acabou de falar aí que a tarifa é realmente pesada. Na categoria pública. Categoria pública. Para os órgãos públicos. Ah, para os órgãos públicos. Para os órgãos públicos. Por isso que a média da tarifa dá R$3. Ele fala que é caro, tudo mais. Eu tenho muito respeito pelo deputado Gesualdo, ele é um engenheiro, é nosso colega de profissão, e eu acho que ele está no papel de parlamentar, de questionar, e a gente tem que ter muita tranquilidade para aí dialogar. Nós estamos falando de R$3, água tratada, uma metro tarifa cúbico. média, e vai para cima por conta dessa categoria pública que puxa para cima. Mas eu já falei para o deputado Gesualdo, nós precisamos de um pouco de tempo para nos estruturar, e nós estamos, em cada contrato de concessão que fechamos, colocando uma cláusula de responsabilidade quanto à revisão da tarifa por município. Precisamos aí fazer uma contabilidade por município, para saber quanto custa cada município e, em cima disso, revisar essa tarifa. Bem, nós vamos dar uma segurada aqui agora no bico da torneira de novo, porque está na hora da gente fazer aquilo que também é necessário, né? A gente faturar a nossa tarifa. Né? Lembra só os fones aí, Léo? Ah, é verdade, 3219-9002 e 3219, tem mais outro aí? 9058. E aí você vai encontrar a Ju. Obrigado à nossa querida Ju, que hoje está aí nos atendendo. 3219-9011 para você enviar o seu questionamento, a sua sugestão, enfim. Você é também um dos donos da CAERD. Toda vez que a gente tem essa relação assim, muito próxima de pagar e receber água, a gente fica meio que dono dessa história. Então a gente está aqui torcendo para que tudo corra bem. Hora de você fazer os seus questionamentos. Viasat sai e volta já já.